Hoje a palavra do Evangelho em Lucas capítulo 10, no início desse capítulo, chama a atenção sobre uma figura comum no tempo de Jesus, que eram os discípulos. Jesus já havia escolhido os apóstolos, é o que está ali no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Os apóstolos tinham nome, tinham endereço, tinham identidade. Jesus escolhe especialmente um por um, escolhe os 12, todos os 12 tinham nomes, tinham endereço, tinham a sua origem, sabiam de onde vinham. Esses 12 chamados apóstolos, eles tinham a missão de dar continuidade ao trabalho ministerial de Jesus. A missão dos apóstolos, dos 12, era formar e fundar a igreja de Jesus Cristo depois da sua morte. E assim os 12 fizeram. E tudo que nós hoje conseguimos usufruir é fruto desse ministério, onde Jesus identifica os 12 e dá como tarefa, como missão, a pregação e a fundação da igreja firmada na pessoa de Pedro. Isso se constitui o que nós chamamos da formação da igreja primitiva. Jesus também, ao lado destes 12, aí no capítulo 10 do mesmo evangelista, lembra que Jesus escolhe agora não pessoas definidas, mas pessoas anônimas, e escolhe um grupo de 72. Em outras tradições, é o grupo dos 70, mas não importa se é 70 ou 72, importa que este grupo tinha a missão de apresentar e preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar. Diferente da missão dos apóstolos, a missão dos discípulos era de fazer o caminho, preparar o caminho, abrir o caminho, ir na frente antes de Jesus chegar, para que o Evangelho fosse anunciado. E o Evangelho é Jesus Cristo. Então eles também tinham uma missão muito grande. Por isso que o texto vai dizer que Jesus olha essa missão, essa tarefa, vai dizer: olha, a messe é grande e os operários são poucos. E aqui, bem antigamente, entendia-se que era um chamado vocacional, especialmente dirigido aos padres e irmãs religiosas. Hoje nós descobrimos que isto não corresponde ao texto do Evangelho. É um chamado a todos. A missão é grande, a tarefa missionária é enorme. Então Jesus amplia aquele grupo de 12 para 72. E Jesus dá para eles algumas lições, especialmente porque esse grupo de 72 lembram duas coisas fundamentais do tempo de Jesus. Primeira, é que naquele tempo as nações conhecidas eram por volta de 70 nações. Hoje nós sabemos que nós temos por volta de 180, quase 200 nações conhecidas. Era o conhecimento geográfico daquele tempo. O 70 também vai lembrar os povos antigos, especialmente quando você abre a Bíblia, ali no livro de Números, capítulo 11, você vai encontrar Moisés pedindo ao Senhor os seus colaboradores, os porta-vozes da Torá, para que um grupo de homens anunciassem a palavra que estava contida na Torá, na lei de Deus.
E ali Deus tira o espírito de Moisés e distribui aos 70 homens anciãos. E esses 70 saíram para profetizar. E eles tinham uma parte do espírito de Moisés. E o texto vai lembrar que, depois que se cumpriu a missão, ninguém mais profetizou. E o espírito de Moisés distribuído volta para Moisés. E nunca mais ninguém profetizou. Quando Lucas está escrevendo esse texto, ele está lembrando desta cena do Antigo Testamento. Aí Jesus reúne esse grupo e começa a dar para eles algumas normativas, algumas normas, algumas orientações. E dentre as orientações que Jesus dá para eles, Jesus dá 4 não, 4 coisas que eles não poderiam fazer. E nem poderiam possuir nem levar. Primeiro não, eles não podiam levar bolsa. Não leve nenhuma bolsa. A tarefa de vocês é de anunciar que o reino de Deus chegou. E para isso a nossa bolsa tem que estar vazia. Se você vai à missão com a bolsa cheia, você não tem condições para anunciar o Evangelho. O segundo não é não levei sacola, não levei nenhum penduricalho, porque você tem que estar livre para anunciar o Evangelho, para pregar que o reino de Deus está próximo. Essas 2 dimensões que envolve a situação econômica da vida dos discípulos, que nós certamente esquecemos e pensamos que quando Jesus fala do reino de Deus, está falando somente de espiritualidade, e Jesus está falando de economia. Esse é o destaque da palavra de Deus, é a economia que vai movimentar o reino de Deus. Porque ninguém com a barriga vazia, ela pode anunciar o Evangelho. Mas o evangelizador não pode estar apegado à economia, ao dinheiro e aos bens. Por isso que Jesus fala da bolsa e da sacola. As 2 devem estar vazias para que a gente possa anunciar o Evangelho. O terceiro não de Jesus: não leveis nenhuma sandália. É para andar descalço mesmo. Para que andar descalço? Para sentir os pedregulhos das terras ou das estradas da vida. Nós hoje, irmão, não sentimos mais os pedregulhos da dor, do sofrimento das pessoas. Queremos uma igreja abstrata, uma igreja muito espiritualizada, uma igreja que não pisa no chão da vida das pessoas. E esses discípulos, eles deveriam ir descalços para sentir a coceira da necessidade de que as pessoas têm de uma nova evangelização. E o quarto não, Jesus falou: não cumprimente ninguém. É o desapego afetivo às pessoas. Muitas coisas nós não fazemos por quê? Por causa do apego afetivo. Nós temos nossas coisas, nossas economias, nossas riquezas, nossa família. A gente não quer deixar o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa. Nós não queremos deixar a nossa bolsa, a nossa sacola. E nós encontramos dificuldade para abrir a nossa bolsa e abrir a nossa sacola, para que nós pudéssemos pregar e falar da caridade, da solidariedade e da fraternidade. Por isso Jesus falou: não cumprimente ninguém, para que você não se apegue a ninguém.
Porque o evangelizador tem que ser uma pessoa livre, que não esteja apegado a ninguém, para que ele possa proclamar a palavra de Deus indistintamente. E como esse momento do evangelho é dificílimo, porque nós somos apegados às questões afetivas e emocionais. Facilmente nós nos machucamos, nós nos ferimos. Nós não gostamos de um evangelho que atinja a nossa realidade afetiva e emocional. Nós queremos o evangelho abstrato. Por isso que Jesus diz para os discípulos: olha, quando vocês cheguem numa casa, e aqui é interessante que a casa assume dois aspectos: a casa enquanto casa de família e a casa enquanto economia, ou ecos. A economia, quando ela não é trabalhada, quando ela não é ajeitada social e politicamente, ela tira a paz das pessoas. Aí Jesus fala: quando você chegue numa casa, dizer: a paz esteja nessa casa. E se ali houver alguém da paz, a paz será distribuída e entregue. Se lá não houver ninguém da paz, a paz voltará para vocês. E aí os discípulos foram anunciar a palavra de Deus, anunciar a paz, anunciar a alegria do reino, falaram das necessidades do reino, falaram da abertura da bolsa de valores da vida, que nós nos apegamos tanto a ela, que nós ficamos impedidos a proclamarmos e a vivermos a solidariedade na comunidade. E os discípulos saíram todos certamente animados. Jesus fala: vão 2 a 2, ninguém sozinho, 2 a 2. E aí depois, irmãos, o evangelho lembra que os discípulos voltaram para Jesus todo animado. E certamente fizeram uma grande assembleia, reuniu todos os discípulos com Jesus, e todos contaram suas vantagens, a vantagem da pregação do evangelho. E até os diabos, os demônios, diziam os discípulos, quando nós chegávamos com a palavra de Deus, o diabo se mandava. Mas não ficou um diabo, não ficou um Satanás, porque a palavra de Jesus espantava os demônios, e os discípulos ficavam contentes, porque faziam milagres, faziam curas. E vocês pensam que Jesus os elogiou? Jesus não elogiou os discípulos. Porque tudo que nós fazemos na vida, irmãos, nós não precisamos de elogios. Mas nós vivemos tão carente afetivamente, nós vivemos uma vida tão entediada, que nós precisamos de elogio. A nossa autoestima é tão baixa, que nós precisamos sempre ser elogiados. Você vai na igreja, o padre só pode falar coisa bonita e que me agrada. Na sociedade, talvez difícil. Entre as pessoas é a mesma coisa. Na nossa casa nós não podemos reprimir o nosso filho, nossa filha, porque senão eles ficam ofendidos, machucados, e acontecem muitos problemas. A esposa não fala nada verdadeiro para o marido, nem o marido para a esposa. Vive um casal falso, mentiroso, porque a gente não quer dizer a verdade. E os discípulos também foram contando tudo isto para Jesus. E Jesus não disse nenhuma palavra de elogio. Você sabe qual o único elogio que Jesus disse para eles? Olha, eu vi realmente o diabo descer do céu como um raio. E Jesus viu que quando o evangelho é anunciado, irmão, o diabo sai como um raio lá de cima e cai lá embaixo espatifado. Você quer acabar com o diabo da sua vida?
Você não precisa ir em missa de cura nem de libertação. Você não precisa pertencer a movimento nenhum. Você precisa anunciar a palavra. E onde a palavra chega, o diabo não chega mais. Você tem que chegar antes. O problema é que os discípulos chegam só depois que o diabo chegou. Aí o diabo se aposta da vida das pessoas, e aí não tem como mais chegar o evangelho na vida das pessoas, porque ela está tomada, ela está possuída por esse espírito negativo de posse. Aí Jesus fala: olha, a única alegria de vocês é que seus nomes estão escritos no céu. Essa é a única recompensa que Jesus dá aos discípulos. Você que está aqui hoje na Assembleia, querido irmão, querida irmã, você já imaginou onde deve estar escrito o seu nome quando você morrer? O Evangelho de hoje é uma antecipação daquilo que vai acontecer na minha vida. Não são as grandes coisas que nós fazemos que vai nos levar para o céu, mas o seu nome, seu único nome, pequenino, Jerônimo só, este tem que estar escrito no livro da vida, que está lá na dependência da secretaria de entrada para o reino dos céus. Se você quer alguma coisa importante na sua vida, peça ao Senhor para que Ele o registre e você tenha a sua identidade. Creia em só Deus, Pai.